Boa noite, pessoal da Escola Dário Monteiro de Brito. Essa aula é para o pessoal do terceiro ano da Escola Dário Monteiro de Brito, a suplência, para os terceiros anos do ensino médio. Vocês fizeram a pesquisa sobre o Teorema de Pitágoras, me entregaram a pesquisa direitinho, e agora nós vamos à parte prática, a parte de cálculo. Então, vai ter uma lista de exercícios para vocês resolverem. Então, eu estou anexando na plataforma Google Sala de Aula esta videoaula e uma lista de exercício para ser resolvida e entregue. Eu selecionei aqui dois exemplos de cálculo, vou explicar direitinho, vou resolver o cálculo para vocês verem e vocês poderem aplicar aí na lista de exercícios. Então, aqui está o primeiro exemplo. Nós temos um triângulo e esse triângulo tem três lados. Um dos lados é o x, o outro o 3 e o outro o 4. Antes de partirmos para o cálculo propriamente dito, vamos relembrar alguns nomes. Hipotenusa. Hipotenusa é um dos lados do triângulo. No caso aqui, a hipotenusa é o x. Então, o valor de x que vai ser calculado é justamente a hipotenusa. Como eu sei que a hipotenusa é o x? A hipotenusa é sempre de frente para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é esse aqui de baixo que eu circulei. É como se ele formasse um L, ó. Isso, um L. Então, aqui é o ângulo de 90 graus. Ângulo também chamado de ângulo reto. Então, de frente para o ângulo de 90, nós temos a hipotenusa. Então, a hipotenusa é x. E os outros dois são os catetos. Então, eu tenho hipotenusa x, 3 cateto e 4 o outro cateto. Na pesquisa que vocês fizeram, vocês viram que tem a fórmula do Pitágoras. A fórmula do Pitágoras é essa aqui, ó. Hipotenusa, representado pela letra H, hipotenusa elevado ao quadrado, ou elevado a 2, é igual cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Essa é a fórmula do Pitágoras. Vamos substituir aqui os valores que tem na figura na fórmula. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa mesmo? É o x. Então, no lugar da letra H de hipotenusa, vai entrar o x. E no lugar dos catetos, que é a letra C, vai entrar o 3 e o 4. Então, vai ficar assim. Já fiz aqui a substituição, ó. No lugar da hipotenusa entrou o x, no lugar do primeiro cateto entrou o 3, no lugar do segundo cateto entrou o 4. Tanto faz aí se eu colocasse o 4 primeiro, depois o 3, essa ordem aqui não altera em nada. Feito isso, feita a substituição, eu vou fazer a conta do que dá para ser feito. Ficou assim. O x não dá para fazer nada, só vou saber o valor de x no final. X elevado a 2 é igual. 3 elevado a 2 dá 9. 4 elevado a 2 dá 16. 3 elevado a 2, ou elevado ao quadrado, é 3 vezes 3. Às vezes, alguns alunos confundem. 3 elevado a 2 fala que é 6. Não, é 9. Não é 3 vezes 2, e sim 3 vezes 3. Da mesma forma, 4 elevado a 2 não é 8. 4 vezes 2. É 4 vezes 4 que dá 16. Tá? Tendo lembrado isso, faço a conta. 9 mais 16 deu 25. Acabou aqui o cálculo? Ainda não. Por quê? Porque aqui eu tenho x ao quadrado, o x elevado a 2. E eu quero saber o valor de x, e não de x ao quadrado. Para tirar esse 2 daqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 25. Então, x, agora sim, sem o quadrado, é igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Aqui já é a resposta final.
Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, quando eu procuro a raiz quadrada de 25, eu estou procurando um número que, se eu multiplicar por outro igual, vai dar 25. Aí eu penso, qual é o número que, se eu multiplicar por outro igual, dá 25? Ah, é o 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, eu encontrei a raiz quadrada de 25. Maravilha? Vamos aí para mais um exemplo, para entender direitinho e a gente encerrar. Aqui está um triângulo. Um triângulo retângulo também, tem hipotenusa. Ó. Aqui está o ângulo de 90, que parece um L. Ângulo de 90. De frente para o ângulo de 90 sempre vai ter a hipotenusa. Então a hipotenusa é 5. No exemplo anterior, a hipotenusa era x. Eu tinha que descobrir o valor da hipotenusa. Agora eu já sei que a hipotenusa é 5. E os catetos? Bom, um cateto é 3 e o outro cateto é x. Então eu tenho que descobrir o valor deste cateto aqui. A notícia boa é que a fórmula é a mesma fórmula do exercício 1. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No lugar da hipotenusa eu coloco quem? 5, porque a hipotenusa é 5. E no lugar dos catetos, um eu coloco 3 e o outro eu coloco x. Vai ficar assim. No lugar da hipotenusa 5, no lugar dos catetos x e 3. Se eu colocasse o 3 aqui primeiro e o x depois, isso também não ia mudar nada, tá? Sempre me perguntam isso quando a aula é presencial, então já estou respondendo caso alguém tivesse com essa dúvida. Faço a conta, vai ficar assim. 5 elevado a 2, 25. Lembrando que 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, e não 5 vezes 2, 10. E 3 elevado a 2 é 9. Não é 3 vezes 2, 6. 3 elevado a 2 dá 9. Só que como o x agora ficou desse lado junto com o 9, eu tenho que tirar esse 9 daqui. Ó. Então ele passa para o outro lado, troca o sinal. Então se ele está mais, ele passa para o outro lado menos. Vai ficar assim. Ó. X ao quadrado igual a 25 menos 9. O 9 passou para lá. De uma forma prática, para vocês não se perderem, vocês podem decorar o seguinte. Se o x está na hipotenusa, a conta é de mais. Se o x está no cateto, a conta sempre vai ser de menos. 25 menos 9, faço a conta, deu 16. E da mesma forma que no exemplo anterior, ainda não terminou. Aqui está x ao quadrado, eu quero saber o valor de x, sem o quadrado. Então é a raiz quadrada de 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? Qual número que, se eu multiplicar por outro igual, vai dar 16? Penso e não é 4? 4 vezes 4, 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Então é isso. 2 exemplos resolvidos. Assistam a videoaula, assistam novamente. Tem uma lista de exercícios para resolver. Se tiverem dúvidas, ainda assim, tiro as dúvidas no decorrer da semana pelos comentários do Google Sala de Aula. Só mandar lá a dúvida escrita, que eu respondo por escrito lá direitinho. Um grande abraço a todos do terceiro ano do Dário Monteiro de Brito. As aulas, o governo falou que ia voltar a 7 de outubro, já não vai voltar mais. Então parece que vai voltar 3 de novembro. 3 de novembro já está na reta final do ano. Eu acredito que vocês vão se formar só assim pela aula online, tá? Então qualquer dúvida aí, só escrever no Google Sala de Aula. Um grande abraço.